Shalom! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula na Escola de Profetas. Nós estamos mergulhando profundamente nesse tema, batalha espiritual. E nós vamos ver que o ministério de libertação é algo que é necessário ter dentro das igrejas, é algo que o próprio Jesus relatou, o próprio Jesus delegou, o próprio Jesus, ele falou. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que vai falar que libertação é o pão para os filhos de Deus. O pão para os filhos de Deus, a libertação é. Em Marcos 7, versículo de número 27, está escrito assim, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O ministério de libertação é parte essencial de cada igreja e da vida de cada cristão. Deveria ser incorporado em toda a comunidade e abraçado por todos os cristãos esse ministério. Ele irá fortalecê-lo e prepará-lo para uma manifestação maior do poder de Deus. Não precisamos temer um ministério de libertação legítimo. Sendo legítimo, você não precisa temer ou ficar receoso. A libertação, ela vem de Deus e é parte da bênção de estar em aliança com Ele. Ela destrói apenas o que é do diabo, nunca destrói o que é do Espírito Santo. Uma vez que é obra do Espírito Santo, a libertação, ela edifica os santos e a igreja. Ela destrói as fortalezas do inimigo, mas edifica a obra de Deus. Quantas pessoas que necessitam de libertação dentro da casa do Senhor, por causa de ignorância e por causa de extremismo também, não é verdade? Mas aqui você vai aprender e vai ser treinado em um nível para poder ser um ministro de libertação, libertando as pessoas em nome de Jesus. Jesus, ele declara que libertação é o pão dos filhos. Então, se falta libertação, falta o pão. Por isso que nós temos vivido um tempo de desnutrição espiritual. O Mateus, capítulo 15, versículo 22 e o versículo 26 diz assim, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O versículo 26 diz assim, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha o que ele declara. O versículo 26 e 27 de Marcos 7, versículo 26 e 27 diz assim, a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos. Olha só como Jesus ele faz entender que libertação é o pão dos filhos. Olha, não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nessas duas passagens bíblicas, Jesus se refere à libertação como o pão dos filhos. As 4 palavras contêm uma revelação concernente à importância do ministério de libertação. Libertação é o pão para os filhos de Deus.
faz parte da dieta espiritual da qual cada cristão tem direito de participar. Quando a libertação não faz parte da dieta de um cristão ou de um grupo de cristãos, o resultado é desnutrição espiritual. Estou convencido de que há multidões de desnutridos espirituais porque não estão recebendo o pão dos filhos. Meu Deus, isso é poderoso demais. Pão, em termos simples, é alimento ou sustento. Alimento ou sustento. Sustento é definido como um meio de sustentação, manutenção ou subsistência. O estado de ser sustentado, algo que dá suporte, resistência ou força. Os cristãos precisam de pão para resistirem com firmeza. Sem ele haverá desfalecimento e fraqueza. Muitos cristãos são fracos e desfalecem porque não recebem libertação, que é o pão dos filhos. Tanto Mateus quanto Marcos registram as palavras de Jesus, o pão dos filhos. No entanto, algumas palavras de Marcos nos dão uma compreensão adicional. Desde que primeiro os filhos comam até se fartar. A palavra fartar também significa estar satisfeitos. Estar satisfeito. Assim como o apetite natural não pode ser satisfeito sem pão, o apetite espiritual não pode ser satisfeito sem libertação. A igreja tem tentado levar libertação ao mundo ao mesmo tempo em que ignora a palavra de Jesus. Desde que primeiro os filhos comam até se fartar. Marcos 7, 27. Em outras palavras, não podemos levar libertação efetiva ao mundo, ao menos que a levemos à igreja e a nós mesmos. Pegou? Nós estamos querendo levar libertação para os de fora, queremos dar pão para os de fora, e os de dentro estão desnutridos, e os de dentro estão famintos, estão fracos, estão desfalecidos, estão sem resistência, sem suporte. O pão, Jesus declara assim, primeiro os filhos têm que comer até se fartar. Então, nós estamos querendo ministrar libertação nos de fora, querendo dar pão para os de fora, e os de dentro estão passando fome. Jesus falou assim, não, primeiro ministra a libertação, ninguém está dentro, primeiro sacia de pão os que estão dentro, os filhos, depois os de fora vão comer. Quando nós começarmos a estruturar com eficiência o ministério de libertação que trabalhe primeiramente com os filhos, nós vamos ter também um ministério de libertação eficaz, com excelência, para poder trabalhar com os de fora, e assim os de fora também tornar-se-ão filhos, porque vão ver que os de dentro estão alimentados, estão tendo suporte, estão fortalecidos. E aqui na Escola de Profetas eu falo, irmão, se prepara para ministrar libertação nos filhos, nos crentes.
Começa com eles, alimenta eles, bota a mão na cabeça deles, expulsa o mal, quebra as maldições, quebra os vínculos com almas ímpias, quebra as maldições hereditárias, vai alimentando, vai impondo as mãos, vai declarando libertação, quebra de maldição, vai desfazendo todo o mal, vai arrancando todo o lixo espiritual que está sobre a vida daqueles que estão dentro, alimentando os que estão dentro. Pão não é uma comida requintada, mas é um alimento básico que é definido como recurso ou algo de uso geral e constante, o elemento principal ou de sustento. Quando nos referimos a algo como principal, estamos dizendo que aquilo é significativo, de suma importância. Principal é definido como o mais importante, relevante ou influente, primário. Uma vez que o pão é um alimento básico e a libertação é chamada de pão dos filhos, então podemos concluir que a libertação é de primária importância para a vida do cristão. É o elemento sustentador ou principal da nossa dieta espiritual. Salmos de número 104, verso 14 e 15, está escrito assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. O pão sustenta nosso vigor. Na tradução de Berkeley diz assim: e o pão para melhorar a saúde do homem. Tradução livre: a libertação com certeza melhorará a sua saúde. Você não terá saúde sem participar desse pão, sem comer desse pão, sem ser alimentado por esse pão. O pão deixa-nos fortes. A falta de pão produz fraqueza, que é resultado de desnutrição. A tradução Harrison diz assim: com pão também para renovar o corpo. A libertação, ela renova. Todo cristão precisa de renovação. A libertação como parte da dieta de qualquer cristão produzirá saúde, força e renovação na vida daqueles que participam do pão dos filhos. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Quer aprender mais sobre esse tema? Quer aprender mais sobre essas chaves? Quer ter mais insights? Quer ser direcionado nesse ministério? Vem para a Escola de Profetas, que você vai ser impactado com o conteúdo, com o conhecimento, com as revelações. Nós estamos tratando em temas como orações que abrem as comportas do céu, orações que derrotam demônios, Nós estamos tratando sobre orações que quebram maldições. Estamos falando sobre o ministério profético, como estabelecer reino, dons do Espírito Santo, como fluir e andar no Espírito. Tudo isso para que você venha crescer na graça, no conhecimento. Tudo isso vai fazer com que você se destaque. Você vai aprender a conquistar territórios, você vai aprender a confrontar o mal com identidade. Sua identidade será restaurada. Você vai agora, depois desse treinamento, passar a orar com autoridade,
fundamentado no poder de Deus. Então não perca tempo, entre em contato, nos chame no WhatsApp, nos chame no Messenger e vem fazer parte dessa família Escola de Profetas. Amém? Shalom, shalom.